Olá a todos, aqui é o Jason Cisco e estou com o Bobby Wade. Hoje estamos fazendo um podcast especial para Prayer Nation e para este canal do YouTube, meu canal especial do YouTube que organizei. Página oficial do Jason Cisco. Há muito tempo nos pedem para fazer isso, para iniciar um podcast. E além das nossas transmissões ao vivo, realmente gostamos de poder fazer entrevistas e compartilhar ideias. Isso é sobre o corpo de Cristo, como todos nós nos complementamos e como trabalhamos juntos no reino de Deus. E falamos sobre oração, ministério, a cobertura de todas essas coisas realmente é o ministério quíntuplo e como Deus está nos direcionando para liberar os santos para a obra do ministério. A oração é o facilitador do crescimento. A oração é o facilitador da vontade de Deus. Devemos orar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Então a nação de oração realmente abrange mais do que apenas ensinar como orar. Deus me mostrou desde o início que Ele queria me mostrar padrões proféticos e a partir desses padrões proféticos eles se tornariam orientação para toda a igreja. É como, sabe, uma peça orquestral em que o Espírito Santo está balançando sua batuta e nós estamos entrando em cadência uns com os outros, em alinhamento com a vontade de Deus e a mente de Deus, e o Espírito Santo está dirigindo tudo isso. E tudo flui da oração porque a casa dele é, acima de tudo, chamada de casa de oração. Quando falamos sobre ministério profético, falamos sobre o que flui do profético. Mas o profético precisa primeiro fluir para dentro, sabe? Então a oração é o ponto de partida de todas essas coisas. Então, isso realmente relaciona a oração com oração. Mas também estamos lidando com algumas dessas outras questões. Muitos de vocês estão sentindo crescimento em sua vida pessoal, no seu ministério pessoal. Muitos de vocês são líderes. Então temos pastores, temos missionários, temos outros profetas, pessoas proféticas, intercessores. Temos pessoas de todas as origens, todas as nacionalidades, grupos étnicos de todo o mundo que estão se conectando conosco. Felizmente, o inglês é uma língua bastante universalmente conhecida, então conseguimos alcançar muitas pessoas. Nossa esperança é que, claro, isso continue a se expandir para outros idiomas. Mas neste momento somos em inglês e somos gratos por todos que estão se conectando conosco agora. Então, ao começarmos hoje, vamos falar um pouco sobre sua vida inicial. Queremos falar um pouco sobre algumas das transformações que aconteceram através do seu ministério e depois queremos entrar na sua vida no profético e talvez nos dar alguns insights. E então vamos encerrar hoje com essa palavra para a igreja que Deus está finalmente liberando e destravando e que todos nós estamos sentindo a intensidade. Então vamos meio que encerrar com isso. Mas você sabe, muitas vezes quando pensamos em profetas ou pessoas proféticas ou pessoas usando os dons do Espírito, não conhecemos o histórico. Tipo, como Bobby Wade se tornou Bobby Wade? Como isso aconteceu? Então conte-nos um pouco sobre seu histórico, onde você nasceu. Me fale sobre a igreja que você frequentava. Talvez me conte um pouco sobre sua família. Nós apenas gostamos de ter essa história de origem. Talvez quando você recebeu o Espírito Santo pela primeira vez, você tenha sentido um chamado. Conte-me sobre sua igreja quando criança, como era, etc. Bom, antes de mais nada, quero agradecer. É uma honra estar aqui com vocês. E eu considerei isso uma grande honra e um privilégio imenso. E agradeço sinceramente por nos guiar em oração e por nos ajudar a ter uma consciência muito mais profunda e abrangente. E por isso sou grato. Bem, eu nasci e fui criado em Michigan e morei lá. Eu fui criado lá e vivi lá por 38 anos da minha vida. Cresci em uma pequena igreja independente em Michigan e não tinha nenhum ministério na minha família. Agora meu tio era. Meu tio foi meu pastor quando eu era criança, mas ele era meu tio por casamento. Então não havia outros pregadores em nossa família. E cresceu em uma igreja. Era uma igreja pequena e muitas vezes parecia mais com os Hatfields e os McCoys do que realmente era. Fiz uma igreja mais de sucata entre Elson. Sim. E então é absoluto, sabe? Mas eu tive uma mãe e um pai que amavam o ministério, que amavam as coisas de Deus, e eles estavam determinados que não importa o que acontecesse, eles iriam nos manter na casa de Deus.
E por isso sou grato por uma mãe e um pai que me criaram nas coisas de Deus, na casa de Deus. Quando você recebeu o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo em 10 de setembro de 1987. Uau. E como Velhos, você, eu tinha 10 anos. agora sabemos a idade dele, pessoal. Sim, 40. 40 alguma coisa, abençoe o Senhor. E assim crescemos. Nós crescemos na igreja de lá. E foi. Não havia quaisquer dons do Espírito Santo naquela igreja, de forma alguma. Houve. Acho que me lembro de provavelmente apenas uns 5 reavivamentos significativos que ocorreram nos últimos 21 anos de minha vida. Eu fui àquela igreja. E então, você sabe, é assim mesmo que as coisas acontecem. É realmente incrível como o Senhor me trouxe até aqui, de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado ou planejado, de tudo que consegui. Fui chamado para pregar quando ainda era muito jovem. Tive minha primeira experiência com o profético aos 15 anos. uau. E assim de fato foi. Então, para mim, estar sentado aqui, neste exato momento, é algo verdadeiramente incrível. Bom, conte-me um pouco. Estávamos conversando sobre isso com sua mãe. Sua mãe não teve uma palavra única vinda do Senhor sobre seu nascimento? Sim, Senhor. Minha mãe nem sequer sabia que estava grávida. E então, de repente, uma mulher se aproximou dela, ministrou a ela com palavras de sabedoria e disse claramente: "Você está esperando um filho, um presente de Deus." Olha, e o Senhor diz que ele será um profeta para as nações. Uau! Então, antes mesmo de eu nascer, eu tinha Teve uma palavra profética. Uau. Detalhando minha vida e ministério. Sabe, sempre que Deus chama alguém antes de nascer, quando alguém vai ter um filho, você vai chamá-lo pelo nome de João. Você sabe, você vai ter um filho. O nome dele é Sansão. Sabe, quando você pensa nisso, sempre haverá um grande impacto na vida deles. Então, uau, isso é realmente incrível. E mesmo sendo uma igreja que não apoiava os dons espirituais, mesmo sendo uma igreja que não tinha muitas coisas sobrenaturais acontecendo, mesmo sendo como Hatfield e McCoy, sabe? Deus ainda tinha algo que ele colocou em você, com o qual você já nasceu. E isso é realmente absolutamente incrível. Mas ainda precisa haver um ponto de ativação. Alguém aí fora disse: "Bem, eu não tive isso." Sabe, não houve uma visitação de anjo ou uma palavra profética sobre o meu nascimento. Então, talvez eu não possa ser usado. Eu não acho que isso seja verdade. Acho que às vezes Deus faz isso para nos mostrar que todos têm um plano divino, que Deus realmente tem uma obra para as nossas vidas. Então ele seleciona pessoas específicas para falar, mas também por causa da singularidade do profeta, creio que Deus tem que fazer isso especialmente para confirmar. Porque quando você está trabalhando no profético, como o irmão Barnes disse, ele disse que ser um profeta é um trabalho difícil. Ele disse, porque se você fizer a vontade de Deus, o povo irá matá-lo. Se você não fizer a vontade de Deus, então Deus irá matá-lo. Sim. Então você está meio que no meio. Alguém vai ficar bravo de qualquer jeito. Sabe, quando você realmente obedece ao que Deus está mandando você fazer, então acho que você precisa ter essa camada extra, sabe, de confirmação quando está no profético. Mas acho que Deus também está nos mostrando que, mesmo desde o ventre da nossa mãe, Ele tem um plano para nossas vidas. Acho isso absolutamente incrível. Então, quando você tinha 15 anos, foi quando você meio que foi ativado pela primeira vez. Então, meio que foi destravado. Cada um tem seu próprio ponto de ativação, onde você faz a escolha. Acho que Deus ordena isso, mas aí você precisa escolher. Então, conta um pouco pra gente sobre quando você começou a ser ativado. Essa ativação aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu nunca tinha estado perto de um profeta, nunca tinha tido contato com profetas, e fui a um culto onde havia um profeta. E foi a primeira vez que vi alguém operar na palavra de conhecimento ou em qualquer um desses dons assim. E quando conheci aquele homem, aquele profeta, o nome dele era Gary Ashcraft. E quando tive a oportunidade de conhecê-lo, algo verdadeiramente significativo e transformador foi ativado na minha vida. Foi uma experiência absolutamente incrível. Eu nunca mais seria o mesmo depois daquilo, não importava.
E eu voltei para a mesma igreja, voltei para o mesmo lugar, continuei morando lá, estava com as mesmas pessoas, mas meu espírito estava tão faminto e algo havia sido ativado em mim. Não haveria volta, não haveria nada disso. E foi assim. Foi isso. Você acha que houve uma impartição quando você viu aquilo, quando esteve com ele? Com certeza, houve sim. Então isso foi... É a diferença? Sim, senhor. Estar exposto a algo diferente, mesmo voltando para o mesmo ambiente, você era diferente. Sim, senhor. E a questão é que eu acredito que você pode receber uma impartição, mas impartição sem ativação é frustração. Uau, isso é realmente verdade. E então algo foi ativado. Já foi profetizado desde o meu nascimento. Agora deixa eu interromper aqui. Quando você descobriu isso, quando sua mãe lhe contou, a propósito. Ela me disse que provavelmente na minha adolescência. Tudo bem. Então provavelmente quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Então havia algo no radar que talvez tenha ajudado você quando ouviu que um profeta estava chegando. Aqui está alguém com quem vou me tornar. Sim, Senhor. Tinha um pouco disso ali, talvez? Sim, Senhor. Porque sua mãe disse, sabe, isso provavelmente era muito único para ela, não estando envolvida com nada disso. Sim, Senhor. E em uma igreja independente, você não tem tanta comunhão quanto normalmente teria em uma organização mais conectada. Uau, isso é realmente incrível como Deus fez isso. Então tudo bem, continue. Bem, não, você sabe, nós nunca estivemos por perto disso. Então quando eu entrei no D, aquele ambiente onde aquele homem de Deus estava operando e estava funcionando, foi instantâneo. Uau. Como uma conexão instantânea. Só um instante. Sim. Ativação para a minha vida pessoal e profissional. Ele orou por você, o ministro? Sim. E assim foi. Foi só. E nós vimos. Viu o milagroso. E o que é? O mais louco é que eu estava. Fui chamado para o ministério quando era jovem, provavelmente com 14, 15 anos, e vi meu primeiro milagre aos 15 anos. Ok. No meu próprio ministério. Uau. Isso. Qual é realmente, então? Bom, você tem que nos contar sobre isso agora. Você conseguiu. Você tem o nosso. Nos deixou todos no auge. Bem, você. Na verdade, vi 2 milagres diferentes na mesma reunião. Teve um homem que foi curado instantaneamente de um câncer na garganta. Uau! E outra mulher tinha artrite reumatoide debilitante e suas mãos eram todas torcidas e nodosas. E Deus curou isso instantaneamente. Mulher. E suas mãos se esticaram. E você? Eram 15. 15 anos de idade. Uau, isso é tão incrível. Sim, Senhor. Eu adoro isso. E assim? Era algo que era visível, como muitas pessoas. Outras pessoas também viram? Sim, Senhor. Ela simplesmente disse assim. Sim, Senhor. O lugar estava cheio de pessoas. Legal. E assim. E você sabe, minha mãe tinha muita fé quando criança. Sim, e minha avó, que foi, você sabe, que foi batizada com o Espírito Santo. Minha avó tinha muita fé e você sabe, uma mulher assim. Uma mulher que viveu a vida inteira com dois pés. Uau! Minha avó morava com dois pés e teve 15 filhos. Minha mãe é a caçula de 15W. E foi fiel à casa de Deus. Uau! Levou os filhos à igreja. Incrível. E você poderia fazer uma igreja crescer só com a família. Acho que você poderia ou seria um bom começo. De qualquer forma, quando todos eles se casam e têm filhos, você sabe, é como... Sim, Senhor. E será. E assim foi. Eu nunca. Não sei se já ouvi minha avó reclamar. Uau. Mas meu avô. Ela não. Ela conseguia andar? Sim. Meio pé. Sim, Senhor. Então era... Como? Era como se fosse parte disso. Ela estava desaparecida. Dedos faltando? Todos os dedos estavam faltando. Sem dedos. Uau. E ela? Quando ela tinha 8 anos, seu pai passou por cima de seus pés com uma carroça e ela teve gangrena nos dedos dos pés, o que a fez precisar fazer isso. Ele teve que cortar os dedos dos pés dela. O próprio pai dela teve que cortar os dedos dos pés dela e assim. Fale sobre trauma. Eu nem consigo imaginar. Mas nunca ouvi minha avó reclamar. Mas minha avó era prêmio.
E ela faria isso. E ela se mudou para nossa casa quando tínhamos 8 anos. Quando eu tinha 8 anos. E ela morava em uma casinha na nossa propriedade. E eu ia até lá, e às vezes nem sei como eu aguentava ficar lá. Ela mantinha aquela casa tão quente. Era uma loucura como fazia calor, mesmo no verão. Bem, você viveu... Michigan. Ela estava nervosa por causa do frio. Sim, ela nunca esteve longe de um cardigan, eu te digo isso. E assim. Mas eu entrava naquela casa e minha avó também. Quer dizer, nós apenas ficaríamos sentados ali. De repente minha avó começou a adorar a Deus. E então você sabe, ela manteve um grande espírito e uma ótima atitude apesar de suas dificuldades. Uau, e ela ensinou vocês. Ela lhe ensinou como adorar dessa maneira. Isso é ótimo. Manter. E mantenha uma perspectiva. Sim, Senhor, mantenha a perspectiva. Todos nós precisamos disso. Sabe? Eu acho que às vezes podemos ser tão fáceis. É tão fácil ficar chateado, sabe, Deus? Por que você deixou isso acontecer? Em vez de... É como se a vida fosse assim e você simplesmente supera isso. Basta elogiar para sair dessa. Sim, Senhor. Isso é... Uau. Pois é. Lembro-me da primeira vez que te conheci. Você era um homem bem maior do que é agora. E eu lembro das pessoas dizendo, ei, você sabe, Bobby Wade realmente move o espírito. Você tem que se conectar com ele. Mas eu vi uma grande transformação desde a primeira vez que te conheci. Então conte-nos um pouco sobre sua história, sua jornada. Eu não sei como. Quão detalhado você quer ser, mas eu sei que em algum momento você tinha uma circunferência muito maior, digamos, desperdiçando o que você tem agora. Bem, me conte sobre isso. Me conte o quê? O que aconteceu, sabe? Você estava... Isso foi quando você era adolescente, quando você estava na casa dos 20 ou 30 anos, isso começou a acontecer? Ou era algo que você sempre foi um pouco mais... Sabe, às vezes as pessoas dizem osso largo como uma forma gentil de falar, mas então Deus realmente tratou com você sobre isso. Então me conte um pouco sobre sua história de perda de peso e onde você está agora. Bom, eu sempre fui uma criança maior. Eu sempre fui uma criança grande, então não ia conseguir nada, sabe, de bom. Não há prêmios por executar os 40. Mas eu sempre fui uma criança grande e isso era só, sabe, falta de disciplina e todas essas coisas. E finalmente cheguei a pesar mais de 600 libras. Uau! Quantos anos você tinha nesse ponto? Acho que meu peso máximo foi quando eu tinha provavelmente perto dos 30 anos. Uau! E nós certamente. Se eu ainda estivesse aqui, certamente não estaríamos sentados nessas cadeiras, certo? Claro. Mas em 2009, o Senhor veio a mim em um sonho e me disse, Bob, tenho portas abertas para você. Você pode colocar a cabeça para dentro, mas não pode colocar o corpo para dentro. E eu estava. Sabe, quando alguém ouve isso, é meio cômico. Mas eu disse ao Senhor, não, Senhor, o que isso significa? E o Senhor me disse, você tem o conhecimento para entrar pela porta, mas não tem a disciplina. Uau! E você não passará pela porta sem disciplina. Uau! E quando o Senhor me disse isso, levantei-me na manhã seguinte, coloquei meus pés no chão e fiz uma declaração. Nunca mais ganharei 600 em minha vida. Uau! E comecei imediatamente. Sabe, as pessoas riem quando eu digo isso, mas elas me perguntam, como você perdeu todo esse peso? E eu disse, bem, a primeira coisa que fiz foi me divorciar da pequena Debbie. E eles vão rir disso. E é engraçado quando você pensa nisso. Mas comecei a pensar, o Senhor me ajudou a entender que quando eu estava consumindo, Ele estava me afastando da porta que estava aberta. Uau! E o Senhor me lembrou, disse, seus primeiros pais perderam o que tinham comigo em relação à comida. E eu tive. Nossa, falando sobre Adão e Eva? Sim. Uau! E ele disse que eles tinham todo o paraíso disponível para eles. Eles tinham tudo. Eles tinham tudo disponível. Relacionamento diário. Eles tinham todas essas coisas disponíveis, mas perderam no que comeram. Uau! E quando vi isso, eu disse, não há frango frito que valha o meu destino. Certo? Não existe torta de aveia cremosa que valha o meu destino. Certo? Ou qualquer coisa disso. E então perdi 300 em 3 anos. Uau! 100 por ano? Sim, Senhor. Uau! Isso é mantê-lo afastado. Quero dizer, é isso.
Continue seguindo em frente agora. Muitas vezes as pessoas perdem algum peso e depois ele vai voltar. Mas você continuou. Sim, senhor. Uau, isso é ótimo. E você se casou. Quantos anos você tinha quando se casou? 18 anos de idade. Então sua esposa Jody esteve com você nessa jornada? Sim, senhor. O que era ela? Como ela fez isso? Como ela reagiu durante tudo isso? Ela foi um incentivo para você? Isso foi algo que vocês fizeram juntos? Ou foi algo que ela simplesmente disse? Ok, Bob, vai lá e faz. Sabe de uma coisa? O quê? Como era isso na sua casa? Minha esposa provavelmente foi e é minha maior apoiadora. Ela esteve ao meu lado em cada passo do caminho. Então, se você estivesse falando com alguém agora que talvez Deus esteja tratando sobre isso, né? O quanto esse apoio é importante para você, talvez você possa falar sobre isso, porque queremos que as pessoas aí fora, sabe? Agora que talvez você esteja ouvindo isso, você pense, ok, é possível. Primeiramente, quero dizer que acho isso ótimo. Eu te parabenizo por isso. E eu acho que você está incrível. Você, pelo que me lembro de te ver quando você pesava cerca de 270 quilos, e o que você é agora realmente me inspirou. E eu pensei, uau, isso é algo que não muitas pessoas conseguem quando já chegaram tão longe, sabe? E talvez alguém não tenha conseguido. Bem, eu não peso 270 quilos, mas talvez você esteja dizendo, estou um pouco além de onde preciso estar e preciso voltar atrás. Esse sistema de apoio, eu acho que é realmente fundamental. Então, Jody, ela te encorajou? Ela te ajudou a rir durante o processo? Ela me contou, sabe, sobre... Você contou a ela o que o Senhor falou com você? Você contou a ela sobre o sonho? eu contei para ela. Eu contei tudo para ela. E ela apoiou, ela foi prestativa. E eu vou dizer uma coisa. Eu perdi um total de 225 quilos. Uau. Sabe, e você sabe, alguém pode estar assistindo a isso dizendo, bem, eu não tenho 500 a perder, mas você pode ter 500 em raiva. Você acha? Agora vamos falar sobre isso por um minuto. Você acha que sua alimentação estava relacionada a movimentos, cura ou necessidade de cura em alguma área da sua vida que estava causando raiva ou que, sabe, algumas pessoas falam sobre depressão, alimentação ou coisas assim? Ou era só a pequena Deb e você, sabe, tinha um relacionamento tão bom que você só queria mais e mais e mais? A Little Deep disse, Sim, bem, você sabe quando você sabe quando você não pode fazer mais nada, você pode comer, você sabe. E não havia muito jejum acontecendo. sim, eu entendo que somos pentecostais, sabe? Somos contra tudo, menos ar fresco. Jeff Newell costumava dizer, então... Você não pode ir aqui, você não pode ir lá, mas você certamente pode comer. Sim. E então eu não, você sabe, eu não estou completamente ciente disso, de forma alguma. Quando você diz 500 libras de raiva, você diz que há, mas isso já é alguma coisa. Outro problema é carregar coisas. São 500 libras de ressentimento, 500 libras de raiva, 500 libras de vergonha, 500 libras de qualquer outra coisa. Você quer nomear? Algo que você tem o conhecimento Sim. para superar, mas você não tem o resto. Você não consegue superar porque está carregando essas coisas. Você sabe, isso está te impedindo. A maioria das pessoas consegue identificar o problema. Elas têm o conhecimento, mas tem algo sobre ter. Quando o conhecimento e a disciplina se unem, é imparável. Sim. Tefteni costumava dizer prioridades e disciplina. Essas foram suas duas palavras. Determine suas prioridades e discipline-se para cumpri-las. E eu nunca esqueci disso. Essa foi uma das muitas declarações concisas que ele faria, sabe? Mas a vida é assim mesmo. Uma máxima da vida, você sabe, é o que você quer. Como você disse, eu quero ser salvo mais do que quero esses bolinhos de aveia com creme, ou seja lá o que você estava comendo. Então essa transformação meio que aconteceu nos seus 30 anos, foi quando isso aconteceu. E há quanto tempo você está nesse estado em que está agora? Há quanto tempo você conseguiu manter o peso? Eu mantive esses 300 libras a menos por 5 anos. E então eu ganhei um pouco de peso em um período de cerca de 2 anos e meio. Ganhei, sabe, bastante peso, 34 quilos. E no meio da Covid eu disse à minha esposa, não vou mais longe. E eu quis dizer isso. E eu perdi 90 quilos. Uau. Desde 2020. Uau.
Uau! E então, você sabe, é exatamente isso que acontece. Tem que haver esse momento, essa determinação, e é isso que ouço em você. Você pisou no chão e disse, este é meu último dia sendo assim. E eu acho que todo mundo precisa ter esse momento. Mas eu acho que também havia algo mais por causa da palavra do Senhor. Sim. Senhor, essa palavra que Deus está falando com você meio que colocou tudo em perspectiva. E eu acho realmente profundo o que o Senhor disse a você. Você tem filhos? Tenho uma filha, filha Madison. Ela tem 19 anos de idade. E eu tive um filho que infelizmente morreu em 16 de agosto de 1998. Meu filho morreu em meus braços. Uau! E ele realmente não era de fato. Quantos anos ele tinha? Ele era recém-nascido. E eu o observei lutando para respirar por 40 minutos e morri meus braços. Uau! Ei! E assim. E eu, ancião, acho que, honestamente, essas coisas pelas quais você passa são o que compõe o tecido da sua unção. Elas não são. Elas não são a unção que... Você tinha alguma ideia de que ele estava... Havia algum problema? Nós sabíamos que havia um problema, mas não sabíamos. Você sabe, nós. Eles especularam, disseram todas essas coisas, mas nós acreditamos em um milagre e Deus não escolheu nos dar um. E eu o observei lutando para respirar por 40 minutos e ele cortou meus braços. Uau! E foi uma das coisas mais desesperadoras que você pode vivenciar, porque você quer ajudar seu filho e não há nada que você possa fazer. Então, como isso moldou seu relacionamento com Deus ou como você lidou com a dor? E você sabe, existe esse equilíbrio único que temos de fé e confiança, acreditando em um milagre e então tendo que confiar em Deus para um resultado diferente, sabe? Então, como você fez isso? Como você navegou nessas águas? Você sabe, a única maneira que posso... Mencionei antes que minha avó era avaliadora. Uau! E a única maneira de saber que sairia dessa e manteria minha sanidade seria se eu voltasse à minha configuração padrão. Isso era para ser avaliador. Uau! E a única coisa que me manteve são, manteve minha esposa sã e nos impediu de perder a razão. Bom, eu tinha familiares malucos no funeral. Eles ficaram malucos e ficaram loucos e fazendo coisas naquele funeral. Enquanto tudo isso acontecia, minha esposa ficou de pé. Minha esposa fez uma cesárea de emergência com meu filho e teve, quero dizer, todos os tipos de alimentos básicos e todos os tipos de coisas. Mas nós levantamos as mãos naquela casa funerária e começamos a adorar a Deus. E todos nós falamos sobre a paz que excede todo entendimento. Mas quando levantamos as mãos, estou te dizendo, não posso responder por mais ninguém, mas eu conheço a paz que excede todo entendimento, porque essa paz entrou naquela sala, naquele salão funerário e curou nossas mentes. Curou as nossas espíritos. E foi difícil? Sim. Nós sofremos? Sim. Mas não estávamos vivendo em uma montanha russa, como se Deus tivesse nos decepcionado. Deus havia curado nossas mentes. Quanto você realmente acha que sofrer uma perda tão significativa e dolorosa como essa te ajudou a se conectar de forma mais profunda com as pessoas, talvez a desenvolver uma empatia ainda maior, talvez a conseguir ministrar e oferecer apoio em um nível muito mais profundo e significativo? Desde o momento em que você passou por essa dor, quanto você realmente acha que isso te afetou profundamente, te esticou talvez um pouco mais nessa importante área de compaixão e de empatia genuína? Bem, o profeta no Antigo Testamento disse, eu me sentei onde eles se sentaram e você realmente não pode. Você realmente não pode. Quero dizer, você pode ter uma profunda empatia, pode sentir uma grande pena de alguém, mas até que eles vejam descer sua própria carne e seu próprio sangue à terra, não há absolutamente como entender a verdadeira dor. Mas vai mais fundo do que isso porque existem os nossos sonhos, as nossas esperanças, os nossos desejos. Sim.
E não estamos falando hoje apenas com as pessoas que estão participando deste podcast, que têm uma grande e vasta experiência, que podem ou não ter perdido filhos, mas sabem como é ter um sonho perdido. Sim, eles sabem o que é ver algo pelo qual trabalharam duro simplesmente cair no chão. E assim é. Isso me moldou de uma forma tão profunda e significativa que eu realmente sinto que posso fazer qualquer coisa. Posso ir até eles com total confiança e dizer: se Deus, em sua infinita sabedoria, me concedeu a paz interior, então tudo é possível. Uau. E ele me trouxe para fora. É um tipo diferente de milagre. Sim, indeed. Então deixe-me perguntar-lhe isto. Depois dessa perda você fez. Quando você retornou ao ministério, você estava viajando na época? Sim, Senhor. Então você volta para seu próximo reavivamento. Como é isso? Você pregou fé? Sim. Você viu milagres acontecerem? Eu vi, absolutamente. E eu? A primeira palavra que eu dei, a primeira palavra que ministrei foi de Jeremias 18, onde o Senhor disse ao profeta: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, as minhas preciosas e divinas instruções. E a única palavra que mais me chamou a atenção foi que o Senhor tratou comigo. Eu estava na casa da minha mãe. Essas palavras chegaram aos meus ouvidos. Nada entrou em sua vida que não tenha passado primeiro pelas minhas mãos. E então, quando você está na roda, é o oleiro controlando a fiação. Isso é, não é o inimigo. Ele está controlando a velocidade com que a roda está girando. O oleiro está controlando o que entra no vaso. Ele controla. Ele controla o teor de umidade. Ele controla a pressão. Uau. Nada. Então, ele está dizendo: estou me preparando para usar. Sim. Então coloquei você no volante agora mesmo. Sim. E você só tem que confiar em mim. Sim. Você tem que confiar no quebrantamento. Sim. Não conheço ninguém muito acostumado com Deus que não tenha passado por um período de quebrantamento. Todas as pessoas com quem conversei passaram por uma fase de dor, perda e sofrimento. E você sabe, quando olhamos para as Escrituras, Jesus até disse: tomem os profetas como exemplo de sofrimento. Nós sempre queremos ser proféticos. E eu quero que Deus fale comigo. Mas que preço alto nós temos que pagar. Mas quão mais próximos ficamos dele quando esse quebrantamento está presente. Quando passamos por perdas e temos que simplesmente dizer: eu não entendo tudo, mas confio em você. Sim, Senhor. Deixe-me te perguntar um pouco sobre ouvir a voz de Deus. Você disse: você ouviu isso. Foi cedo na sua vida, com 15 anos? Você começou a ouvir melhor a voz de Deus quando se sentiu mais ativado? Ou foi algo que se desenvolveu um pouco mais com o tempo, à medida que você foi ficando mais velho? Isso é algo que, sabe, quando eu converso com alguém que é profeta, que atua no profético, eles são realmente bons em ouvir a voz de Deus. Então nos ajude com o seu processo de aprender a ouvir a voz de Deus. E quando Deus falou com você, quando foi a primeira vez? Como isso foi cultivado na sua vida? Quando ouvi a voz de Deus pela primeira vez, eu era adolescente quando ele me chamou. E houve momentos em que Deus falou comigo e eu nem reconheci que era a voz dele no início. Então, eu diria que era exatamente assim. Sabe, Deus dizia algo e, de repente, era como se, aquilo acontecesse de forma imediata, sabe? E eu não falava muito, mas realmente comecei durante toda a minha adolescência, não havia absolutamente nada que me fizesse sentir diferente. Eu realmente não ouvia muito a voz de Deus. Não era como se eu ouvisse a voz dele todos os dias. Mas quando fiz 18 anos, logo depois que me casei, comecei a ouvir a voz de Deus com tanta clareza. Vejam só, senhoras, vocês percebem, o casamento ajuda o profeta a ouvir a voz de Deus. Então, obrigado, senhoras. Sim, graças ao Senhor. E acho que eu orava mais, no entanto. Acho que eu orava mais, porém, depois que me casei. O casamento ajuda a ouvir a voz de Deus. Sim. E então?
eu faria. Acho que também, brincadeiras à parte, provavelmente é também a responsabilidade de se tornar uma nova unidade. Sabe, deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa coloca você nessa categoria de necessidade, de, sabe, aprender a liderar e aprender a ouvir por si mesmo e pela sua esposa. E, sabe, é como se você estivesse se tornando um... Isso é como um tipo de rito de passagem, de certa forma. Obviamente, homens solteiros também podem ouvir a voz de Deus, mas nós... Parece que é isso que estou sentindo, que talvez esse passo para dentro da aliança do casamento meio que trouxe à tona essa responsabilidade de talvez ser mais consistente. É isso? Seria uma afirmação justa? Acho que sim. E não só isso, Elder. O contexto em que fui criado não cultivava ouvir a voz de Deus. Então eu não sabia. Ninguém me ensinou a ouvir a voz de Deus. Eu fiz. Eu rezei, mas não me ensinaram como orar profundamente. Não sabia guerra espiritual. Eu realmente não tinha nenhuma compreensão disso. Mas, aos 18 anos de idade, depois que eu me casei e o Senhor começou a me expor a mais e mais ministérios, Ele realmente começou a me mostrar o seu plano e propósito para a minha vida e como eu poderia servir a Ele de uma forma mais profunda e significativa. Aquilo estava fluindo naquela direção, bem, então comecei a me mover nessa direção com maior intensidade e a perseguir isso. E então comecei a viajar em tempo integral logo depois que meu filho morreu. E as coisas que... Então, em que fase da vida e do casamento você está quando fala sobre isso? Estamos na casa dos 20? São 30? Sim. Ou 21 anos. Uau. Então foi no começo do seu casamento que você o perdeu? Sim, senhor. Uau. Meu amado filho morreu em agosto e meu querido pastor faleceu na véspera de Natal daquele mesmo ano. Uau. Então, para onde você foi? O que aconteceu? Eu fui para. Depois que isso aconteceu, nós, minha esposa e eu, precisávamos de um pastor. E eu fui. Fomos à Igreja Pentecostal Unida em uma pequena cidade chamada Paw Paw, Michigan. E Bill Chapman era o pastor, um homem verdadeiramente dedicado e um grande homem de Deus, conhecido por sua fé inabalável e seu impacto positivo na comunidade. E eu não sei o que dizer. Eu vou dizer isso, e já disse isso em todos os lugares. Devo minha vida a esse homem. Uau. Porque ele viu algo em mim que eu nem via em mim mesmo. E aqui estou eu. Naquela época eu provavelmente ganhava 400. Sabe, você sabe, não quero me menosprezar com isso, e não é o que estou fazendo. Eu era ungido, mas era ignorante em muitas áreas. E quando Deus me colocou na vida daquele homem e Deus colocou aquele homem na minha vida, eu digo a muitas pessoas que aquele homem merece um prêmio Nobel da Paz por me aturar. Mas fomos lá e porque eu estava completamente disposta a permitir que Deus trabalhasse profundamente em mim e tirasse toda a teimosia de mim e removesse todas essas coisas negativas da minha vida, Deus usou aquele homem de Deus para me ajudar e assim, depois de um tempo considerável, então começamos a viajar e viajamos um pouco no começo, sabe, naqueles primeiros anos de nossa jornada, explorando novos lugares e experiências significativas. E então, através de tudo isso, através da instrução de um grande homem de Deus e através de alguém que acreditou em nós, a clareza da voz de Deus ficou cada vez mais clara, porque eu conseguia receber instruções e estava. E foi capaz de ouvir não apenas a voz de Deus, mas ouvir a voz de um homem de Deus. Uau! Se alguém tivesse dito isso sobre Samuel e Eli, que quando Deus falou com Samuel, ele correu imediatamente para Eli, porque a voz de Deus na voz de Eli era muito, muito parecida, quase idêntica. Sim, Senhor. Achei que essa foi uma percepção realmente única e acredito que é verdade. É porque Deus realmente falou através do sacerdote para Samuel, e era a sabedoria de Deus que estava através dele. E isso. Todo esse cenário de aprender a ouvir a voz de Deus está diretamente ligado, eu acho, a ter um bom relacionamento com autoridades espirituais. Senhor, isso é incrível. Já estamos conversando há um tempo. Eu meio que quero acelerar um pouco para algumas áreas mais profundas.
Uma das coisas que achei muito única, e eu já tive pessoas falando comigo sobre o profético por muito tempo, estudamos o profético por anos. Quando eu estava no início, você sabe, do ministério, havia muitos de nós que estávamos aprendendo com o irmão Barnes, ou com o irmão Tenney, ou o irmão, você sabe, o irmão Kilgore. Tínhamos, claro, Lee Stoneking e, você sabe, tínhamos os Mangan, e por causa dos tempos. E então havia Billy Cole e tantas pessoas que havia esse impulso. Você podia simplesmente sentir esse impulso. E cada vez mais, oração, jejum e pregação de avivamento meio que nos colocaram de joelhos, buscando as coisas de Deus. E você sabe, com o tempo começaram a acontecer muitas coisas entre o nosso grupo e a nossa geração, quando começamos a aprender uns com os outros e a nos encorajar mutuamente. Houve reuniões em que tivemos um encontro lá na Califórnia com o irmão Nathaniel Haney, na CLC, nossa maior igreja, onde tivemos 5 dias de oração, jejum e palestrantes, e havia anciãos e jovens juntos. Mas, sabe, de todo o ensino que já ouvi sobre o profético, ouvi que talvez existam 7 tipos diferentes de profetas. Nunca ouvi nada além disso. O que isso significa? Só que existem. Eles são. Tudo bem. Então, se alguém me disser que não, saiba que existem. Ok, então estou tentando descobrir isso, mas nunca ouvi ninguém falar sobre isso. São 6 coisas que Deus lhe mostrou sobre o que um profeta faz? Sim, Senhor. Nunca ouvi isso. E foi tão esclarecedor e poderoso. Gostaria que você tirasse 5 minutos. Eu sei que você provavelmente poderia falar 1 hora sobre cada uma dessas coisas, mas só nos diga, quando Deus lhe falou isso? E como isso se desenrolou? Conte-nos quais são, e só um pouco desse contexto. Acho que seria muito útil para qualquer pessoa que queira saber mais sobre o profético. Sim, Senhor. Bem, o Senhor me deu esta revelação provavelmente no último semestre do ano de 2022 ou no início de 2023, se não me engano. Uau. Então, todos esses anos você teve esse chamado, mas não recebeu essa palavra. Não, eu. Então, até aqui, o que você acha que os profetas fizeram? Bem, o meu personagem bíblico favorito, aquele que realmente me inspira e me fascina, é sem dúvida o profeta Elias. Claro. Então, quando eu penso em profetas, eu penso em Elias, eu penso em Samuel. Claro. Esses são os 2. Sim. Os 2 provavelmente são protótipos, sabe? Sim. E eu fico tipo, quero dizer, quem não gostaria de ser como Elias? Você sabe o que estou dizendo? Dizendo que é como fogo o tempo todo. Minha nossa, isso não vai funcionar. Sim. A voz de Charlton Heston. Sim. Fogo o tempo todo, sabe, matando os profetas de Baal. E então é isso. Que definitivamente era. Tinha uma presença muito forte, sabe, nele. Sim, sim. E assim. E você sabe, depois que eu entrei, depois do meu contexto, você sabe, no que diz respeito a estar perto de pessoas diferentes, cresceu e tudo isso, quero dizer, eu vi uma palavra de conhecimento. Quero dizer, o Senhor trabalhou comigo na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, na operação de milagres. E assim. Mas em 2022, no final, perto do final de 2022, começo de 2023, o Senhor me disse. Ele começou a tratar comigo sobre o que acontece quando ele envia um profeta. E então a primeira coisa que ele me disse foi que o ministério do profeta é o ministério mais antigo do mundo. Certo. Isso é... Enoque, o 7º desde Adão, profetizou. Sim, Senhor. Sim. E então eu fico tipo... E ele disse que o primeiro ministério do profeta é a primeira coisa que acontece. O primeiro milagre que vemos registrado por um profeta está em Gênesis, quando o Senhor diz ao rei do Egito, agora devolva o homem a sua esposa. E ele está falando sobre Abraão. Abraão foi chamado de profeta. Pois ele é um profeta. Foi isso que ele disse. Deus disse isso sobre ele. Sim. E ele disse, pois ele é um profeta. E ele orará por você e você será curado. Bem, o primeiro milagre registrado por um profeta foi a reversão da esterilidade. E então ele disse, número 1, a primeira coisa que acontecerá é que haverá uma reversão da esterilidade e do aborto espontâneo. Uau! E ele disse que a segunda coisa que vai acontecer é... E o que você diria é que é mais do que apenas físico, é um componente espiritual também.
promessas ou até mesmo como as pessoas sabem que você viu, como por exemplo quando Isaías disse para. Ou Ezequias disse em Ezequiel ou em Isaías, onde ele disse, os filhos chegaram ao momento de nascer. Sim, e não há força para dar à luz. Foi. Ele estava dizendo isso em um sentido profético. Ele estava dizendo isso em um sentido simbólico, que estamos em um ponto de dar à luz, mas não sei se vamos conseguir realizar isso ou não. Então você está dizendo que isso reverte essa perda, e quantos avivamentos, ou quantas colheitas, ou quantos movimentos de Deus pararam abruptamente, onde você disse, cara, isso era o começo de algo. Então eu acho isso realmente profundo. Sim, mas você também tem um componente físico disso. Está correto? Onde você vê mulheres dando à luz, ou talvez que não conseguiam dar à luz antes? Você já viu confirmações físicas disso? Claro que sim, eu já vi isso. Já vi isso várias vezes. Uau, isso é incrível. Tudo bem, continue. Desculpe, interrompi. Você. É absolutamente incrível. Mas eles. Então essa foi a primeira, a reversão da esterilidade e do aborto espontâneo. Em segundo lugar, haveria uma libertação da escravidão. O Senhor disse isso, Êxodo 7, e Arão, teu irmão, será teu profeta. E ele irá a Faraó e dirá, deixe meu povo ir. Porque há algumas amarras que só podem ser quebradas pela palavra de um profeta. Uau. E então a terceira foi, o Senhor me disse, a terceira foi, você intercederá em favor de alguém fora do acampamento. Bem, Moisés era um profeta. Foi o que ele fez com Miriam. Miriam estava fora do acampamento. E ele intercedeu em favor de alguém de fora do acampamento. Então, fora do acampamento, isso seria... Deus está usando isso, obviamente, através da história. Mas isso quer dizer que o profeta pode interceder por pessoas que pecaram? Sim. Ou pessoas que foram rejeitadas, ou pessoas que estão sendo julgadas por Deus. Essa é a inferência aqui. Sim, Senhor. E até mesmo aqueles indivíduos que se afastaram completamente de Deus, porque a lepra não só te colocava para fora do acampamento, ela te colocava para fora do convívio social, da comunidade, fora da glória de Deus. Uau. Alguém teve que interceder para que você tivesse, você sabe, se ele voltaria. Mesmo com arrependimento, mesmo com seu arrependimento, não foi o suficiente. Deus disse, não, preciso de um profeta também. Sim. Para restaurá-los. Uau. Que é incrível. Sim. E assim, então a quarta coisa que você deve considerar foi, você diagnosticará a fonte exata do esgotamento e da exaustão entre as pessoas, identificando as causas subjacentes. Uau. E então a Escritura com isso estava em Juízes 6, quando a Bíblia disse que todo ano os midianitas desceriam e roubariam a colheita de Israel. Isso aconteceu durante 7 anos. E a Bíblia diz que os filhos de Israel estavam grandemente empobrecidos. A palavra empobrecido está esgotada. Uau! Ora, os filhos de Israel estavam muito exaustos por causa dos midianitas. E a Bíblia diz, e eles clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes enviou um profeta, e diagnosticou para eles a razão pela qual eles estavam naquele lugar. Uau! Profundo. Absolutamente profundo. Espero que todos vocês estejam anotando isso. E então esse foi o número. Esse foi o número 4. O quinto foi U. O Senhor disse, você irá. O profeta revela o Agag escondido entre o povo. Então dentro. Em 1 Samuel, quando Samuel vai e Saul diz, eu fiz o que o Senhor mandou, certo? E ele olha para lá e diz, bem, porque eu vejo... Ele age como se estivesse se escondendo, mas eu o vejo. E não só isso, mas eu posso ouvir. Eu ouço o balido de ovelhas estranhas. E isso sempre me intrigou profundamente, de verdade. Qual era a diferença? Como essas ovelhas soavam diferente das ovelhas de Israel? The Arsoft Prophet picked it. Acima. E então o número 5 foi que o Senhor trabalhará com o profeta e o profético para revelar o Agag oculto. Então, o que significa uma mordaça, como em uma igreja moderna do século XXI? Essa é a percepção de que fizemos a vontade de Deus quando não fizemos. E nós somos, você sabe, o esconderijo da nossa teimosia, o esconderijo da nossa rebelião.
Ou seria o esconderijo de um espírito, Agora, Agaguasan Amlokite. correto? E Deus disse que sim, de fato. Claro, Ramã era um agagita. Sim. Sabe-se, então vemos que mais tarde você deve, de fato, matar um certo cara agora. Ou Mordecai, que era um descendente direto de Saul, será infelizmente morto por Amã mais tarde, em um evento trágico. Agora você poderia fazer um estudo bíblico completo sobre isso. Mas o Senhor diz no livro de Êxodo 17, ele disse, farei guerra contra Amaleque de geração em geração. Ok. E então a questão é, por que Deus entraria em guerra com Amaleque? Ele não disse isso sobre os filisteus. Ele não disse isso sobre os moabitas, os midianitas, certo? Porque Amaleque... Bem, eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que o nome está no nome Amaleque. O nome Amaleque em hebraico tem o mesmo valor numérico que a palavra dúvida. E assim, o rei Agag e os amalequitas, de fato, representavam a incredulidade e a desobediência. E Deus disse, eu vou ter guerra contra a incredulidade de geração em geração. Uau. Uau. Incrível. E assim, Então nós temos a transformação de úteros estéreis. Nós temos liberação da escravidão. liberação da escravidão. Intercessão por alguém fora do acampamento, diagnosticando a fonte de exaustão entre o povo. Agora o número 5 é, Revelando Agag. pegue uma mordaça. Ok. E então qual é o número? %. E o número 6 é o confronto e destronamento de Jezabel. Uau. Ok. Então Deus disse essas 6 coisas. Uau. Uau. Isso é absolutamente incrível. Então, você sabe, isso é algo sobre o qual Art Wilson já falou antes, sendo ele formado em hebraico e todos aqueles níveis de estudo que ele fez. Havia muitos profetas que andaram nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, mas que nunca foram mencionados. Às vezes você ouve que houve um profeta que veio, ou seus nomes nem sequer foram mencionados, mas então era alguém como Elias, ou Eliseu, ou um Maías, ou seus nomes eram mencionados. Era porque os rabinos dizem que havia diferentes níveis, o profético. O que isso me parece é que quando Deus lhe deu esses 6 pontos, foi quase como se ele estivesse dizendo, estou te levando para um nível mais alto. Desde então, você talvez teve mais portas abertas para você depois dessas 6 coisas que o Senhor lhe mostrou. Você já esteve ou acha que já esteve em uma nova dimensão e por estar em uma nova dimensão, Deus lhe deu essas 6 coisas? Acho que é as 2 coisas, mas também acho que ainda está se desenrolando, mas disso está acontecendo. Ok. Mais compreensão está se revelando. Essas são questões muito, muito importantes. Você acha que essa é uma tarefa específica para você ou acha que isso faz parte do ofício profético, que todo profeta fará uma ou todas essas 6 coisas? O Senhor me disse especificamente, Oi. mas eu realmente não acredito que seja algo exclusivo ou apenas para mim. Acredito de fato que praticamente todos os profetas atuam principalmente em uma dessas áreas específicas de atuação. Sim. E por isso não acredito que seja algo exclusivo meu. O Senhor me disse isso, certo. Mas não acredito que seja exclusivo para mim. Claro. O que será necessário, especialmente nos 2 últimos, é ousadia. Ah, com certeza. Você terá que estar disposto a não ser querido. Yeah, definitely, absolutely, that's right. E nesta presente geração, Deus está levantando profetas verdadeiramente dedicados que não vão se render à popularidade ou às pressões do mundo atual. M tem que fazer isso. Sabe, o Senhor me mostrou isso há muitos anos. Estou falando de muita exposição nacional e outras plataformas. Mas os apóstolos do fim dos tempos são como João, o amado. E os profetas do fim dos tempos são como João Batista. Então tem que haver esse fervor de preparar o caminho, esse arrependimento, sabe? Abaixar os montes, levantar os vales, remover o que está torto, endireitar, pegar o que é áspero e tornar suave. Esses são todos resultados da pregação. Esses são todos resultados do profético. Esses são todos os resultados das pessoas respondendo à metanoia, mudança radical,
que é a palavra para arrependimento que João usou, metanoia. Então, isso é o preparar o caminho do Senhor. Tem que haver uma certa dose de confronto nesse processo. E eu te agradeço pela sua disposição em fazer isso. Enquanto vamos encerrando, estamos falando sobre arrependimento e alinhamento. Deus está realmente falando isso, especialmente neste primeiro trimestre de 2024. Estávamos em uma reunião de oração das Nações Unidas em outubro do ano passado e enquanto estávamos sentados lá, sim, eu sei que todos nós ainda lembramos muito bem, na noite anterior, estávamos todos chegando porque iríamos começar bem cedo no dia seguinte. Então, como costuma acontecer, estávamos todos animados por estarmos juntos e você sabe, todas essas pessoas diferentes, todos sentados juntos em oração. Estávamos apenas no saguão do hotel e, enquanto conversávamos, o Espírito de Deus ia se agitando cada vez mais e, de repente, alguém diz, Deus me deu essa palavra em 2020 sobre a igreja e sinto que devo compartilhá-la agora. E isso literalmente mudou a direção de toda a nossa reunião. Tínhamos outras coisas para fazer lá e nós as fizemos. Mas isso realmente acrescentou algo, sabe, nesse momento que agora está sendo colocado em prática. E eu acho que isso é realmente importante, à medida que entramos no cumprimento da restauração do Ministério Quíntuplo. Então, poderíamos falar sobre isso e conversar a respeito. Bem, agora todos nós estamos familiarizados, todos nós estamos confortáveis com a palavra profeta, ou agora estamos à vontade para falar sobre o Ministério Quíntuplo. Estamos até confortáveis em usar a palavra apóstolos agora, e, sabe, estamos meio que nos acostumando com isso. Não é mais tão estranho assim. Ainda existe em alguns círculos um pouco mais de hesitação do que em outros, mas a mesma coisa aconteceu com o profeta. Mas, na verdade, a verdade é que Deus está restaurando isso para que tenhamos essa função. E este é um exemplo clássico para mim de que, precisamos obedecer à palavra do Senhor, então conte-nos um pouco sobre o que o Senhor disse para você em 2020. E você sabe, eu quero que nós façamos isso. Porque acredito que isso realmente tem uma restrição de tempo muito importante, sabe, sobre agirmos agora. Então fale um pouco sobre isso. Sim, Senhor, eu estava na minha. Nunca esquecerei isso. Eu estava no meu escritório em minha casa. Claro, todos estavam confinados. E eu estava no meu escritório e estava rezando. E não sei se necessariamente eu estava procurando uma palavra. O Senhor me deu alguns sonhos. Falou comigo desde cedo. Mas eu estava sentado no meu escritório, orando e falando com Deus, e o Senhor me disse, você gostaria de saber o que mudaria a situação e o favor da igreja? Uau! E ele diz, eu fico bem, sim. E ele disse que enquanto a voz da minha igreja estiver em silêncio em meus átrios, a voz do anticristo será amplificada sobre a terra. Uau! E eu disse, bem, Deus, o que mudará a maré? E enquanto falamos sobre isso neste podcast, sentimos que isso é emocionante. O Espírito de Deus está se agitando em relação a isso. E eu disse, Senhor, ele disse, bem, o projeto se encontra em Joel 2:15-17. E ele disse, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas primeiro ele disse que algo mais deveria acontecer. E assim a palavra Abri minha Bíblia, e o profeta Joel disse para tocar a trombeta em Sião, santificar, jejuar, proclamar uma assembleia solene. E então ele passa por cada faixa etária e diz, reúnam todos. Junte-os. E então ele diz no versículo 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Foi então que o Senhor me disse. Ele disse, se meu povo, se meus ministros, se o ministério se reunir e se humilhar em arrependimento, isso mudará a maré em suas famílias, em suas cidades, em seus condados, em seus estados e em sua nação. Uau! E então o Senhor disse, estou lidando com meio século de mediocridade entre meu povo. E ele disse, se meu povo se arrepender, eu revelarei sobre eles sinais, milagres e colherei coisas que eles nunca viram. Ele disse, mas se não o fizerem, darei a colheita a outra pessoa. Uau! E enquanto o Senhor estava falando sobre isso, para mim, eu escrevi isso. Eu escrevi essa palavra e fiquei pensando nela por 3 anos. Uau!
E não senti vontade de liberá-lo. Não senti vontade de liberá-lo até aquele dia 16 de outubro de 2023, sentado naquele hotel da ONU. Uau. Fale-me um pouco mais sobre essa palavra sobre mediocridade. Enfrentando a mediocridade. O Senhor disse isso a você sobre algo, sobre confrontar a mediocridade na igreja. A mediocridade com a qual estamos lidando é isso, por assim dizer, essa postura relaxada em relação ao reino. Eu acredito firmemente que a idolatria está em um nível altíssimo. Ouvi isso de forma muito clara do Senhor. E quando você tem um objeto de afeição, um foco de devoção que não seja o próprio Deus, isso inevitavelmente produz mediocridade. E podemos continuar tendo bons cultos, boa música, fazer algo realmente bonito e esteticamente agradável, sabe? E eu sou totalmente a favor de tudo isso. Mas algo verdadeiramente significativo deveria acontecer, uma transformação profunda. Certo? Algo deveria mudar em nossa psique, em nosso pensamento. Deus deveria. Quando nos colocamos diante da presença de Deus, nada além do fogo de Deus é. E a presença de Deus e o próprio Deus. E o próprio Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, essa mediocridade, essa mornidão, sim, isso tem nos assolado, Sim. E onde o entretenimento é o principal mote do dia, proporcionando momentos de pura diversão e alegria. Sim. Sim. E sinceramente não sei se isso realmente faz sentido ou se não faz sentido algum. Com certeza, com certeza. Sabe, é o volume. Qual é a porcentagem de entretenimento versus a porcentagem da palavra de Deus? Qual é a porcentagem do consumo do que estou falando do nosso tempo? O quanto estamos investindo do nosso tempo? Nada a ver assistir a um filme de 2 horas. Mas, cara, se o culto passa de 1h30, já começamos a ficar inquietos. Ou nada a ver assistir a um jogo de futebol. São 3h30. Mas, meu Deus, não podemos ter uma reunião de oração que dure mais de, 15 ou 20 minutos às vezes. Então eu acho que isso, sabe, exige que esta era, esta dispensação, este tempo, estes últimos dias, se quisermos ver a vontade de Deus sendo feita. Sabe, esse arrependimento, eu acho que é um realinhamento das nossas prioridades e o enfrentamento, sabe, daquela mediocridade, como o Senhor disse a você, confrontar a mediocridade. E isso está absolutamente certo. Há 4 coisas que contaminam a terra. Há 4 coisas que contaminam a terra. A primeira é a idolatria. Em segundo lugar está a imoralidade. Em terceiro lugar está o derramamento de sangue inocente. E em quarto lugar está a quebra de alianças. E temos isso correndo rápido. Uau! E ainda assim agimos como se não houvesse nada do que nos arrepender. Agimos como se não houvesse motivo para arrependimento. Esta geração é repelida pela ideia de arrependimento e, bem, do que temos que nos arrepender? E é arrogância absoluta e é mediocridade. E eu acho que a palavra mais adequada provavelmente é indiferença. O oposto do amor não é o ódio, porque pessoas que odeiam se importam. O oposto do amor é a apatia, é não me importar nem um pouco. Isso é pior, porque alguém que odeia ainda tem um interesse envolvido. E talvez eu consiga mudar a situação. O apóstolo Paulo começou com muita paixão contra a igreja e Deus o derrubou e então o transformou no maior apóstolo da era primitiva da igreja. Alguém que é apático. Como você vai alcançar essa pessoa? Ela não se importa nem um pouco. Ela não se importa com nada, sabe? E eu acho que esse provavelmente é, você sabe, o triste solilóquio dos tempos finais, que é Mateus 24. O amor de muitos esfriará. Ele simplesmente vai se apagando aos poucos. E eu acho que isso está realmente profundo, sabe? Profundamente enraizado nas culturas, como estamos falando hoje. Mas o arrependimento é a nossa resposta, sim. E Deus está tentando nos reconectar com esse coração, sabe? Aquele que sente, que se importa. E eu acho que isso vai mudar muita coisa.
Muito obrigado por trazer essa palavra e por tudo o que você está carregando com isso. Agradecemos muito por isso. Fiquei profundamente tocado naquela noite. Ainda estou emocionado agora e queremos ver o máximo de participação possível. Este agora será um evento que acontecerá logo antes e durante o Domingo de Ramos, que é o início ou o lançamento da Semana da Paixão. Então, Purim coincide com esse período, sendo um feriado judaico que tem um significado profético. E eu acabei de falar sobre isso no meu último podcast de transmissão. E muitas pessoas estão percebendo isso, até mesmo em outros grupos cheios do Espírito. Eles estão falando muito sobre Esther e Mardoqueu e sobre derrubar, você sabe, a infraestrutura do sistema Ramã, Cristo e confrontar todas essas coisas. E eu sei que algumas pessoas não entenderam do que se trata tudo isso, sabe? E talvez seja porque ainda estão escondendo algo, você sabe, talvez esse seja o motivo pelo qual estão protegendo e encobrindo. Mas eu acho que para qualquer um que realmente tenha feito parte desse movimento de intercessores, pessoas que são apaixonadas pelas coisas de Deus, sentiram, leram e perceberam isso. Então, esse pareceu ser o melhor momento, né? O momento certo para lançarmos isso. Então, estamos realmente empolgados. Vai acontecer em apenas algumas semanas. Chegaremos no início de março. Esta é a 3ª semana de março. Nós teremos isso. Então, antes de encerrarmos este podcast, eu queria que você orasse por nós, porque acho que estaremos a apenas algumas semanas de distância quando lançarmos isso pela primeira vez. E as pessoas vão assistir a isso, sabe? Várias vezes haverá muitos momentos em que as pessoas verão essa transmissão. Então, à medida que nos aproximamos disso, e mesmo depois de passarmos por esse período, este podcast estará disponível para as pessoas assistirem. E o espírito desse arrependimento e o coração voltado para Deus precisam continuar. Quero que você ore conosco agora, ore por nós. E então, quaisquer palavras finais que você tenha, gostaria que as dissesse para nós. Querido e amado Jesus, nós viemos humildemente a Ti neste momento, em nome do Teu povo, do Teu precioso povo, e com o Teu povo que está sentindo profundamente esse chamado divino, a consagração total, que está sentindo esse chamado urgente e necessário ao arrependimento sincero e verdadeiro. Senhor, muitos ao redor do mundo estão sentindo e ouvindo o gemido da terra. Alguma coisa precisa ser feita. Mudar. Há uma agitação em todas as esferas do nosso mundo. E, no entanto, somos o teu povo a quem chamaste pelo teu nome e que escolhemos humilhar-nos. E nós dizemos, Deus, nós nos contamos entre os transgressores. Estamos nos humilhando e arrependidos. Pedimos que apagues a nossa iniquidade. Estamos pedindo que você nos purifique. Cura a nossa terra, Senhor Jesus. Cura as nossas famílias, Senhor Jesus. Senhor, é a Ti que dedicamos o nosso afeto. É a Ti que buscamos. E, Senhor, muitas vezes disseste ao Teu povo para voltar para mim, para voltar para Ti, Senhor. E assim, Senhor, nós nos arrependemos e nós preparamos o caminho, Senhor, nos curvamos diante de Ti. E assim, Senhor, não fazemos isso apenas neste podcast, mas, Senhor, pedimos que um espírito de arrependimento venha sobre o povo, que o ministério se prostre. Que, Senhor, se uma cidade pagã como Nínive, que nada sabia de Ti, se prostrou em pano de saco e cinzas e se arrependeu, então, Senhor, quem somos nós para não nos arrependermos? E assim, Senhor, nós nos arrependemos. Hoje pedimos, Senhor, que Tu nos cubras, que apagues a nossa iniquidade, Senhor. Sim, que Tu, Senhor Jesus, nos concedas colírio para os olhos, para que possamos. Para que nossos olhos e visão sejam, Senhor Jesus, para que compremos de Ti ouro refinado pelo fogo. Para que, Senhor? Para que recebamos vestes, para que a nossa nudez não seja manifesta. Nós faríamos isso. Não seríamos tão arrogantes a ponto de dizer que somos ricos e abastados e que não precisamos de nada, quando precisamos tanto de vocês. Nós nos arrependemos hoje, Senhor. Nós chamamos você, Jesus. Estamos no momento mais vital da nossa história. E sabemos que derramarás o Teu Espírito sobre toda a carne. Sabemos que o Senhor vai fazer isso porque a Tua palavra prometeu, sim, Jesus. Mas, Senhor, primeiro vamos nos colocar diante de Ti. Vamos renunciar a todo caminho mau. Sim,
Vamos remover todo o ídolo. Sim, Senhor. Vamos remover de nós, Senhor, o derramamento de sangue inocente. Vamos remover de nós a quebra de alianças. Vamos remover de nós toda a imoralidade. Sim, Jesus, nós nos comprometemos diante de Ti hoje. Nós nos humilhamos, nós nos arrependemos. Nós nos voltamos. E sabemos que o Senhor se manifestará porque disse que o faria. Sabemos que o Senhor ouvirá porque disse que neste dia chamaria um exército de intercessores que chorariam entre o pórtico e o altar. Nós nos contamos entre eles. Nós nos humilhamos. Eis-nos aqui. Obrigado por nos ouvir. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo e pelo que ainda fará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oração. Podemos sentir que isso ressoava profundamente. Alguma observação final ou algo que você gostaria de compartilhar conosco esta noite? Não, Senhor, eu sou grato por fazer parte do que Deus está fazendo nisso. Com o tempo. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Havia um chamado tão profundo de Deus para que seu povo se manifestasse na terra e o buscasse, para que ele voltasse a ser o objeto do nosso afeto. Não coisas, não riquezas. Esse arrependimento não se trata de construir prédios maiores, mas sim de algo mais profundo. Esse arrependimento não se trata de mais dinheiro. Não se trata de prosperidade. Esse arrependimento que Deus está exigindo, e você mencionou isso antes, Amã está construindo a forca para o povo. Alguém realmente tem que comparecer ao tribunal e obter uma reversão legal e oficial. Sim. E nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Não podemos ficar impassíveis. Não devemos ficar indiferentes. O Senhor disse que você não pode ser qualificado para ser um libertador enquanto for indiferente ao clamor da escravidão. Uau! Durante 40 longos anos, Moisés permaneceu notavelmente indiferente ao grito angustiante da escravidão. Mas um dia, ele finalmente acordou para a dura realidade e não conseguiu mais ficar indiferente ao choro e ao lamento daqueles que sofriam. Uau! Deus está libertando um Jesus despertado e não seremos mais indiferentes ao clamor da escravidão. Uau! In Jesus' name. Em nome de Jesus. Uau, isso é muito o que você nos deu esta noite. Obrigado por contar sua história. Obrigado por ser tão aberto e transparente conosco. Muito obrigado por quem você é, pelo que você faz e por ser tão fervoroso pelas coisas de Deus. Oramos para que este podcast realmente tenha ajudado você hoje. Nós amamos você. Deus te abençoe. Obrigado a PR Nation. Obrigado por fazer parte do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Então, se este ministério te abençoou, se este podcast te abençoou, compartilhe com alguém e nos veremos novamente em breve. Deus abençoe. Até a próxima.